A paz do Senhor, irmãos, que Deus vos abençoe grandemente. Essa é a segunda parte, do tema, o novo nascimento, que nós demos início, e eu creio que Deus falará grandemente conosco. Estou aqui no monte, tem alguns bichinhos aqui atrapalhando, mas vamos lá, amém? Nós paramos em Gênesis capítulo 2, vamos continuar aqui em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18, a formação da mulher, que está escrito assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora, que esteja como diante dele. Vamos continuar no versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou carne em seu lugar. Verso 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. Versículo 23. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Verso 24. Portanto deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Verso 25. E ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Nós vemos aqui a criação da mulher. O Senhor, depois que criou Adão, depois que criou todas as coisas, animais, tudo que Deus criou em 6 dias, Deus depois ele vem e forma o homem no capítulo 2, versículo 7, mas o homem até então se encontrava sozinho, ou seja, Adão. E o Senhor olha para Adão e faz cair um sono pesado sobre ele para trazer à existência uma adjuntora, ou seja, a sua esposa, por nome Eva, que significa vida, ou mãe de vidas. Então aqui nós vemos a formação do homem e da mulher. E aqui se trata algo muito profundo que tem que trazer para dentro do relacionamento, ou seja, do matrimônio, logo aqui no princípio. Mas esse não é o tema que nós estamos tratando no momento, amém? E aqui nós vemos aqui, vamos ler aqui a partir do capítulo 3, a tentação de Eva, e a queda do homem. Está escrito assim, Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1 está escrito: Ora, a serpente era mais astuta de que todas as limiarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim. Verso 2, e disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Verso 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Verso 4, então a serpente disse à mulher, certamente não morrerá. Verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Verso 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos, árvore desejável, para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Verso 7, então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folha de figueira, e fizeram para si aventais. Verso 8, ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se a Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Verso 9, e chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe, onde estás? Verso 10, e ele disse, ouvi a tua voz zoar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. Verso 11, e Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Verso 12, então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Verso 13, disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou, e eu comi. Verso 14, então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldito serás, mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sob o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Verso 15, e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Verso 16, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filho,
e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Verso 17. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldito é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Verso 18. Espinhos, cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Verso 19. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Verso 20. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Verso 21. E fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnica de pele, e o vestiu. Verso 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. Verso 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Verso 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos compreender uma coisa e outra aqui. Aqui no capítulo 3 é a tentação de Eva. Como nós já lemos nos versículos aqui anteriores, o inimigo ele usa de astúcia, né, para destruir. Isso se deu ao princípio em Gênesis, capítulo 3, esse capítulo. E o inimigo ele usa de astúcia o mesmo mandamento que Deus falou no capítulo 2, versículo 17. Certamente morrerá. Observe a semelhança do que Deus falou para Adão. E é óbvio que Adão passou todos os ensinamentos para Eva. Pois Eva, aqui no capítulo 3, está falando exatamente, né, as mesmas coisas que Deus anteriormente já tinha falado para Adão. E observe que em Gênesis capítulo 2, o versículo 17, a parte final, está escrito assim: certamente não morrerás. Deus falando, certamente morrerás. Deus falando para Adão. Capítulo 2, versículo 17. Certamente morrerá. O Senhor está dando um mandamento. De todas as árvores, Adão poderia comer. Mas tinha duas árvores no meio do jardim do Éden, né, que é uma geografia. Depois que Deus criou todas as coisas perfeitas, Deus colocou esse jardim em um lugar, né, a Bíblia diz para o lado do Oriente, e ali ele pega Adão, que ele acabou de criar, e coloca ali para lavrar e guardar. Passado um tempo, que a Bíblia não fala o tempo, Deus faz cair um sono pesado sobre Adão, e de Adão, da costela de Adão, ele cria e traz à existência a mulher, para ser a disjuntora, pois no capítulo 2, versículo 18, ele diz: não é bom que o homem esteja só, né? E Deus não criou o homem para viver sozinho, e nem a mulher para viver sozinha, né? Isso está esse ensinamento desde o princípio. Então Deus, ao criar, né, eles permanecem ali dentro do jardim, fazendo aquilo que Deus estabeleceu. A Bíblia também não vai dar o tempo quando houve a queda dentro do jardim, né, mas só vai mencionar, como nós já acabamos de ler, que houve a queda. Está aqui no capítulo 3. Né? E depois que Deus criou o homem, ele dá esse mandamento aqui falando da árvore da vida. Né? E a árvore da vida, que eles comiam do fruto. Adão se alimentava do fruto da árvore da vida, pois a árvore da vida dava vida eterna ao homem. Mas tinha outra árvore no meio do jardim, que é a árvore da ciência do bem e do mal. Ou seja, o conhecer o que é certo e o que é errado, o bem e o mal. E essa árvore Deus deu um mandamento: não come dela, porque no dia que você comer, certamente morrerá. É uma certeza que Deus deu para Adão. Isso está no versículo 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal. Irmãos, vocês vão ver em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, né, essa expressão bem e mal, bom ou ruim, bem e mal. Né? O homem, depois que ele caiu, ele adquiriu, surgiu, brotou de dentro dele essa ciência. O homem que sabe o bem, ele sabe mais também o mal. Ele conhece ambos os lados.
Mas por conta do seu pecado, o homem termina sendo vencido pela sua natureza, ou seja, os seus desejos carnais, né, as suas vontades termina predominando sobre a sua vida e dominando, levando à escravidão do pecado. Então no versículo 17, a parte final, ele diz: certamente morrerá. E na tentação, no capítulo 3, nós vemos no versículo 4, que está escrito assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Observe a semelhança do que Deus falou anteriormente: certamente morrerás, capítulo 2, versículo 17, parte final do verso. E no capítulo 3, a serpente diz: certamente não morrereis. E quando a serpente fala isso, depois de conversar um tempo com Eva, né, quero lembrar os irmãos aqui que Eva ela prefigura a igreja, né? Então, nós observamos que a serpente ela começa a falar, ela começa a ministrar ao coração de Eva, ela começa a pregar para Eva, falar com Eva, e Eva vai sendo envolvido naquela conversa, né? E não é diferente com nós no tempo presente. Às vezes nós damos tanto ouvido para Satanás, e isso através de pessoas, né? Pessoas usadas pelo inimigo, né? Para te tirar da posição, te tirar do propósito, vem com mensagens, né? Que parece ser mensagem da parte de Deus. E nós temos que ter muito cuidado e temos que analisar se isso provém de Deus ou não, amém? Então nós vemos aqui que Eva, ela terminou cedendo, né, e olhou para aquela árvore, e a árvore é desejável aos olhos, para dar entendimento, como diz no versículo 6, e ao comer do fruto, né, ela não comeu só ela, mas levou para o seu marido, Adão. E Adão, quando comeu, ambos se abriram os olhos de ambos. Ou seja, abrir os olhos significa que ele era um cego, mas abrir os olhos significa que eles passaram daquele momento a ter esse conhecimento entre o bem e o mal, coisa que anteriormente eles não tinham. Mas agora eles já têm esse conhecimento, né? E nós vamos dar continuidade à terceira parte do vídeo, amém?